sangue o poder para repreender todo mal. Teu sangue o poder, Senhor Deus, para limpar e purificar as nossas vidas, nossas almas. No teu sangue há poder, Senhor Deus, para perdoar os nossos pecados, para curar as nossas feridas, para curar, Senhor Deus, aqueles que estão caídos e levantados na diante de ti. Toma a direção, Deus, ser conosco. Toma nas tuas mãos os nossos familiares, Senhor Deus. Aqueles, Deus, que por tua infinita graça, Senhor Deus, pela oração dos santos, dos justos, eles se encontram na sombra da tua misericórdia. Senhor Deus, guarde, Senhor Deus, a família de cada um aqui presente. Toma nas tuas mãos, Senhor, guarda também a família de cada um daqueles que crê na tua palavra, que crê, Senhor Deus, na tua palavra pura e verdadeira, que crê na mensagem da última hora, porque, Senhor Jesus Cristo, somente verão a Deus aqueles que estiverem diante de ti, diante desta palavra. Oh Senhor, ser conosco, ajuda-nos, Deus, sustenta esse pequeno rebanho em tuas mãos. Abençoa os pastores que seguem pregando, Senhor Deus, a verdade. Oh Deus, tenha misericórdia daqueles, Deus, que estão lutando, vencendo, Senhor Deus, a cada dia, rompendo em fé. Nós estamos, Senhor, diante, Senhor Deus, da tua presença. Uma gota do teu sangue sobre nós. Somente uma gota do teu sangue sobre nós basta, Senhor Deus, para nos ajudar e para os nossos corações. Eu nessa noite, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, a cura para aqueles que ouvirem a mensagem e crerem, a restauração da vida de cada um, Senhor Deus, a prosperidade, as portas se abram, Deus, para aqueles que necessitam e buscam em Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar louvando 190 do nosso canto. Hoje o nosso tempo é meio curto, é ceia, a gente é meio corrido hoje. Com tua mão segura bem a minha. Glória a Deus. Louvemos 190 do nosso cântico Harpa Cristã 33. Louvemos. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com
Com tua mão segura bem as minhas, é o que nós pedimos sempre. Louvemos 208. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, ó doce alegria. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus. Glória a Deus, 208, louvemos. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, meu barco claro e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cantar um corinho, estaremos passando para a palavra. Ele é tudo para mim. Só que nós vamos cantar assim. Jesus é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Glória a Deus. Cantemos. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Eu estava triste, quase a chorar, e veio o anjo lá do céu me consolar. Eu estava triste, quase a chorar, e veio o anjo lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Estou alegre,
Vamos ler a palavra São Mateus. Glória a Deus. Há um monte de ventilador para amenizar. Está um pouco quente, né? São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Glória a Deus. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluias. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra. Dá-nos discernimento pelo teu Santo Espírito e ajuda-nos, Deus, nesta hora. Amém. Podemos assentar? Aleluia. Aqui o Senhor Jesus exortando o povo sobre o caminho que deveria seguir. E o caminho que eles estavam tomando, o rumo que eles estavam tomando. E no decorrer dessa passagem, o Senhor Jesus Cristo ensina sobre muitas coisas, sobre falsos ensinadores, fala sobre as árvores que não davam fruto, e nos ensina como nos portar diante dele. Mais embaixo no versículo 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é só a gente seguir, mas é também obedecer. Porque às vezes você segue a palavra e não obedece. Às vezes você obedece todas as letras, você obedece todos os ensinamentos, mas você não crê. Então não está alinhado. Falta alguma coisa. Então você tem que obedecer, você tem que crer e seguir corretamente. Ou procurar seguir o que nós fazemos, procuramos seguir. Porque vai cumprir em nossa vida um determinado momento aquele louvor que nós gostamos muito. Quando tudo estiver perante o altar, quando toda lágrima, tudo estiver correto diante do Senhor, então Ele vem falar conosco. Nós não cantamos assim: quando tudo perante o Senhor estiver. Então quando tudo estiver perante o Senhor, vai ser o momento que Ele vai tocar conosco. Mas o que acontece nessas últimas horas? Vem muitas coisas para nos abalar, nos entristecer, nos deixar temeroso. E perguntar a Jesus: Senhor, mas por que essas coisas? E o Senhor Jesus Cristo falou assim: é mistério que isso aconteça, para que se manifeste o quê? O poder de Deus. Quando falaram do cego à beira do caminho, quem pecou, ele ou seus pais? Não, é necessário. Ninguém pecou para que ele nascesse cego, não havia pecado, mas para se manifestar o poder de Deus. Olha, vai e desce, pega aquela jumentinha, eu vou entrar na cidade. Mas Senhor, por que isso? Os discípulos sempre perguntando os porquê. E o Senhor Jesus sempre falando assim: é necessário, é mistério. É mistério que isso aconteça. Então, meus irmãos, ou seja lá o que for que nós passamos, o que eu passo, o que você está passando, é necessário que aconteça, para que se manifeste o poder de Deus. Mas, Senhor, pastor, como vai manifestar? Quando você começar a crer realmente em seu coração.
tira toda dúvida, tira todo impedimento que há em você para que Deus possa trabalhar. Falaram para o mestre assim: mestre, olha, corre que teu amigo, ele está doente, Lázaro. E o Senhor Jesus Cristo continuou ali pregando e foi para outra cidade. Em vez dele retornar, ele foi para outra cidade. E o mensageiro, olha, mandaram lhe chamar porque o seu amigo está doente. Então, passado algum tempo, o Senhor pregou, voltou. Chegando na cidade, disseram: agora não adianta mais. É o que a gente às vezes fala, é o que nós às vezes subestimamos a Deus. Senhor, não adianta mais. Lázaro agora já está morto, faz 3 dias. E tu não estava aqui. Ele olhou, levaram ele até a porta onde era o sepulcro. Olha, ele se encontra aqui. Já faz 3 dias. Ele chorou pelo seu amigo, porque ele soube que era a dor da perda de alguém querido. Mas o que ele fez? Ele mandou a pedra se revolver e sair do lugar? Não. Ele tinha poder para isso? Tinha. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não colocou e nem se exaltou ali. Ele simplesmente sentiu a dor, chegou diante dali e falou para o povo: revolva a pedra. Ele, homem, e 100% Deus, 100% homem, ele podia simplesmente naquele momento falar: pedra, afasta. E aquela pedra afastava ou esmiuçava, conforme ele ordenasse. Mas ele simplesmente pediu ao homens: remova a pedra. Então revolveram a pedra. Ele de fora chegou mais próximo e falou: Lázaro, sai para fora. Agora imagina a tamanha incredulidade do povo ao ver ele chegar ali e falar: Lázaro, sai para fora. Principalmente quando ele disse assim: ele não está morto, ele dorme. Mas só que naquele momento ele não se deixou levar pelo pensamento negativo. Ele simplesmente fez manifestar o poder de Deus naquele tempo, para que hoje nós reconhecêssemos que Ele é Deus. E ele disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Lázaro saiu para fora, com vida. Qual o espanto daquele povo! Eu creio que muitos devem ter corrido com medo, apavorado, quando viu aquele homem ali, um povo enfaixado, saindo do sepulcro. E ele o abraçou, o recebeu, porque ele estava vivo. Para mostrar que ele estava vivo, ele abraçou a Lázaro, eles se abraçaram, se confraternizaram, como diz a Escritura, e ele o recebeu gostoso. Ou seja, aquele abraço amoroso de amigo. Porque foi necessário Lázaro adoecer e morrer para que se manifestasse o poder de Deus. E hoje, quando ele ensinou que estreita era a porta, poucos entrariam por ela, porque muitos iriam se perder nessa última hora, nesse momento. Como nós lemos domingo passado na mensagem do guia, nós necessitamos, irmãos, e nós temos um guia a seguir. À noite, quando nós estamos no treinamento militar, eles nos ensinam a olhar a estrela guia. Acendem um farol em candeios e nos jogam dentro da mata. A mata cerrada, fechada. Nós olhamos para o céu e procuramos aquela estrela fixa. E nós achamos ela. E através da estrela guia que nós falamos, nós conseguimos sair do outro lado. Um lugar sem estrada, sem caminho, e guiando tão somente pela estrela. Ali está o nosso guia, no treinamento. E hoje, no treinamento celestial, nós cristãos
aqui está a nossa estrela guia, a palavra. E o brilho vem de onde você não duvida. Quando você não duvida, você tem o quê? Você tem o brilho da estrela em você. Então você continua caminhando. Caminhando por quê? Por fé. Você continua dando passo após passo, olhando para o alto, fazendo o quê? Crendo. Quando você crê, você vê. Quando você dá o passo, você brilha. Caminhando e brilhando e achando o caminho em que nós estamos a seguir. Precisou Jesus morrer? Sim. Que depois que ele pregou, depois que ele disse que seria entregado na mão dos filhos dos homens, seria crucificado, depois que ele registrou que teríamos que comer a sua carne, beber o seu sangue, muitos não entenderam, porque o que mata é a interpretação humana. Então ele foi levado ao Calvário, foi crucificado, mas não mataram ele. Ele, olhando para aquele povo, falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque naquele determinado momento havia milhares e milhares de anjos, legiões e legiões de anjos. Por isso que o céu escureceu, e por isso que a terra tremeu, porque os anjos estavam prontos para destruir a terra. E quando eles se reuniram e se uniram, o céu escureceu e a terra tremeu. E o templo onde estava guardado o segredo de Deus, o véu se rasgou de alto a baixo. Então ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, senão a humanidade ia ser exterminada. Num determinado momento ele olhou para um lado, um ladrão, outro ladrão. O que creu foi salvo, o que zombou não foi salvo, com certeza. Os que estavam aos pés da cruz, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mulher. E ele disse, olhando para o alto: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Mataram ele? Não, ele entregou o espírito dele a Deus. E ele curvou então e faleceu. Aquele falecer tem um segredo ali. Ele não faleceu em morrer. Simplesmente ele saiu daquele corpo. E ele foi num corpo transformado, celestial ao inferno. E lá ele pregou para as almas perdidas que lá estavam. E quando viram ele pregando, reconheceram. E ele disse: vocês não deram crédito aos meus profetas que vieram antes de mim. Aqui estou para testificar de cada um deles, dos meus santos. E ele pregando para aquelas almas ali que estavam presas ali. Ao terminar de pregar, ele tomou a chave da morte da mão do diabo. Tomou a chave da vida e da morte. E quando ele soltou, quando ele saiu dali, porque às vezes nós falamos suntar, a pessoa não entende, muitas pessoas confundem as palavras. Quando ele deixou o inferno com a chave da vida e da morte nas mãos, os santos que estavam presos lá foram libertos. Os santos, os perdidos continuaram lá. Agora os santos foram libertos. E todos aqueles que creram viram os santos entrar na cidade e se admiraram. Mas esse era Isaías, não esse é o Jeremias, profeta. Mas aquele nós conhecemos. As escrituras dele desenhadas é Isaac. Eles conheceram, eles creram, eles conheceram porque eles viram os santos entrar na cidade. Eles conheceram através das vestimentas, através da sua maneira de portar. Eles conheceram Elias, Abraão, eles conheceram Moisés, eles conheceram aqueles santos que pregaram e veio antes dele. Eles conheceram João Batista. O que caiu sobre eles? O temor. Aí eles olharam e disseram: verdadeiramente esse homem era santo. Mas é tarde. Levantaram a mão contra o próprio Deus, blasfemaram contra o próprio Deus.
Mensagem Shalom, parágrafo 117. Precisamente o que Jesus fez sentar-se à destra de Deus, e quando deixar o trono, as trombetas soarão, e todo joelho se inclinará e confessará a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Exatamente. Ele voltou para onde? Para onde estava todo o seu poder, à destra do próprio Deus. As trombetas estão soando? Sim. Vai chegar a hora de todos reconhecerem a Ele? Sim, vai chegar o momento. Vai ter tempo de se arrepender? Não. Não vai haver tempo para se arrepender. Essa é a grande dificuldade. Porque nós vemos, irmãos, julgaram Ele, libertaram um assassino, crucificaram um santo, um justo, libertaram o criminoso e crucificaram um santo. Quando aconteceu tudo, eles disseram: verdadeiramente aquele homem era justo. É tarde, já derramaram o sangue do inocente, aquilo ia ser cobrado, aquela maldade ia ser cobrada, uma hora e aquilo ia vir, e eles estão cobrando até hoje, eles estão pagando o preço até hoje, porque os seus antepassados, eles disseram que caísse sobre eles o sangue do inocente, sobre as gerações deles vindas, futuras e as próximas, terceira, quarta, quinta, até a última, eles desejaram isso, está cobrando. E nós hoje, o povo gentil, a qual quando Paulo pregou para os judeus, eles não aceitaram, pregou para os hebreus, eles não aceitaram, então o Espírito Santo de Deus disse: ele vai pregar aos gentios agora. E nós, um povo rejeitado, um povo jogado ao léu, buscando um Salvador, mas não podíamos nos aproximar das Escrituras, não podíamos ter essas Escrituras nas mãos, porque éramos considerados impuros por eles. Então Paulo veio e pregou, trazendo a mensagem para nós. Então as revelações veio acontecendo. E veio um profeta, haverá um profeta, na última hora ele vai nos esclarecer, ele vai abrir os vossos olhos para as Escrituras, para que vocês enxerguem na última hora a luz do Cordeiro de Deus rebrilhando novamente. E agora nós estamos nessa hora, em que é pregado, em que é anunciado a preparação do caminho da volta do Senhor. Porque agora Jesus não virá mais pregar aqui. Não tem mais profeta para pregar, acabou. Agora vai ser simplesmente ele chamando o seu nome e tomando a sua noiva da face da terra. Pode ser a gente participando da ceia e o irmão ser tomado. Muitos vão chorar, muitos vão ficar temorosos. Por quê? Porque vai ver aquele irmão sendo tomado e ele ficando, ele vai entrar em desespero: Senhor, me perdoa, misericórdia, Deus. Aí vai ser um momento de desespero, como relata a Bíblia, como relata o livro de Apocalipse. O desespero. Mas o cristão verdadeiro, ainda vendo isso, tendo a graça e a misericórdia de Deus de ver isso, ele simplesmente vai dobrar os joelhos. E vai fazer como Davi fez, vai consagrar. Vai fazer como Sansão fez: Senhor, uma vez mais, só uma vez mais, e vai clamar ali. E quem sabe Deus vê misericórdia e ouve o seu clamor. Quem sabe Deus ouve, tem misericórdia então, e te acolhe mais uma vez. Mas enquanto não chega essa hora, graças a Deus, vamos ouvir, vamos obedecer. Ele está à destra de Deus, Ele está com todo o poder nos céus. Ele já está com a pedrinha branca, com os nossos nomes que nós vamos ser chamados, transformados depois. Falta pouca coisa para nós estarmos juntos a Ele. Porque justamente agora a porta se estreitou. Não estamos mais no período da porta larga e porta estreita. É obediência à palavra do Senhor. Porque agora nós chegamos num momento épico em que a humanidade está andando nua.
Os conceitos se converteram todos, entraram ponta cabeça. Isso é o grande significado, como foi em Sodoma e Gomorra, agora está sendo no mundo. O mundo se tornou agora Sodoma e Gomorra. Será que nós somos um daqueles que saíram de lá? Ou será que nós somos o que vamos ficar? Ou será que nós somos aqueles que estavam no deserto, que chegou à Terra Santa? Não era assim, Abraão e Ló? Então, meus amados, agora o tempo está se repetindo novamente. A história novamente se repete. O mundo virou Sodoma e Gomorra. Homens, mulheres, e acabou. E as leis agora se perverteram. A lei da natureza está totalmente ao contrário do que nós conhecemos. Então virá o quê? Como foi lá em Sodoma, virá fogo do céu, consumirá a todos. Mas primeiro, vai vir um anjo e vai livrar você, que está andando corretamente, que está procurando seguir o Senhor fielmente. E vai te tirar dessa consumação. E depois a terra será consumida por fogo. Vai haver perdão? Não. Depois que o fogo começar a cair, não. E quando Deus te levar, você vai estar olhando para trás? Não. Você vai estar olhando para frente, para o alto. Você vai estar na sexta dimensão tranquilamente. Você vai estar reencontrando os seus entes queridos que foram, que pregaram. Aquele irmão que ficava no banquinho sentado dando glória a Deus. Aquele irmão que se levantava e cantava um louvor. Às vezes desafinado, mas aquele louvor era o louvor que Deus deu a ela. Às vezes aquele irmãozinho que não sabia falar direito, proferir as palavras, muitos riam. Mas ele vai estar lá. E nós vamos encontrar ele. Então, meus amados, é a hora do nosso coração estar contrito com a palavra. E a palavra é em nós. E quando isso se tornar é o momento. Amém? A Bíblia disse que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso. É isso que ele foi. Porque não entenderam isso? Não é de se admirar. Ele disse: deverias examinar as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Nossas horas, hoje, como eu falei, é rápido. O irmão ainda tem que trabalhar hoje, né? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Abre nossa Bíblia. O culto a palavra parece ser de exortação, mas não é. É só de alerta, para que o mundo acorde, que nós também possamos acordar. 11, 23 que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto a demais coisas, ordená-la-eis quando a for. Glória a Deus. Só um detalhe. Depois nós oramos. 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como a desse põe, beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não sabendo discernir, não sabendo o que é o corpo do Senhor, então ele come como fosse qualquer coisa. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. A coisa é séria. Você vai tomar a ceia do Senhor indignamente até umas certas horas. Num determinado momento vai ser cobrado. Pode ser pastor, pode ser o melhor pregador, o maior ungido, como pode ser um irmão mais humilde. Você vai tomar a ceia indignamente até umas certas horas. Mas uma hora vai ser cobrado. Agora vem um escape. Essa porta de escape ninguém lê, ninguém para refletir. Muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus não teria o trabalho de nos julgar, nos jogar no leito. Deus não teria o trabalho de fazer você parar para você refletir em tudo, em cima de uma cama, doente, às vezes perdendo uma parte do corpo. Porque se nós, é Bíblia, estou lendo a Bíblia, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Deus ainda dá uma porta de saída. Glória a Deus. Podem sentar. Disse o Senhor, e tendo dado graça, partiu o pão, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Pai Celestial, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai Celestial, Senhor Deus, que venha ser para a cura, porque representa o teu sangue aqueles que vêm com fé. Eles sejam curados, eles sejam restaurados, Deus. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que vierem à mesa com fé, eles serão curados em nome de Jesus. Suas forças serão restauradas no
nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei e creio que na ceia há cura, a libertação, a restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desde a hora sexta até a hora nona, o sol não brilhou. Dura foi sua cruz, de vergonha e dor, de açoites e risos, coroa de espinhos, a cruz de horror. Depois da sua morte,